São Paulo não dorme. Ela apenas respira mais devagar, enquanto a maioria de nós fecha os olhos. Para quem trabalha de madrugada, a cidade é um labirinto de luzes amarelas e asfalto molhado. Adilson conhecia bem esse labirinto. Aos 45 anos, o volante de seu carro era a única constante em noites que começavam às 18 e só terminavam quando o sol decidia, preguiçosamente, rasgar o horizonte por volta das 4 da manhã. A região da Avenida Paulista costuma ser barulhenta aos finais de semana. Gente jovem, bares caros, risadas altas. Mas naquela noite específica, de sábado para domingo, por volta da 1 da manhã, a garoa fina e gelada parecia ter engolido o som do mundo. Foi quando o aplicativo tocou. Uma corrida curta. O nome na tela era simples: Alice. Ele parou o carro em frente a um restaurante de fachada escura. A porta traseira se abriu, e no momento em que ela entrou, Adilson sentiu o ar dentro do veículo mudar. Não foi apenas o cheiro de chuva e perfume caro. Foi uma queda brusca de temperatura, um calafrio inexplicável que subiu pela base da espinha. Pelo retrovisor, ele a viu. Ela era deslumbrantemente linda, de uma forma que incomodava. Os cabelos eram tão negros que pareciam absorver a pouca luz do poste lá fora. A pele era branca, mas não doente. Era como porcelana intocada. E os olhos, verdes, profundos, quase felinos. Olhos que não apenas olhavam, mas que pareciam vasculhar gavetas trancadas dentro da mente dele. Boa noite. A voz dela era baixa, doce, mas carregava uma firmeza estranha, quase como um comando. Adilson piscou, tentando afastar a sensação de estupor. Boa noite. Confirmo o destino? Posso seguir a rota do aplicativo? Ela apenas assentiu em silêncio. Ele engatou a marcha e o carro deslizou pelo asfalto escuro. O trajeto estimava 20 minutos, mas a chuva começou a apertar, batendo contra o vidro como pequenas pedras. Adilson reduziu a velocidade. O silêncio dentro do carro se tornou denso. Ele era um homem comunicativo. Costumava brincar com os passageiros para espantar o sono. Mas ali, com aquela mulher sozinha no banco de trás, ele se sentia pequeno, intimidado. Como se ouvisse os pensamentos dele rangendo, ela quebrou o silêncio. Não precisa ficar tão tenso, nem com medo, ela disse, os olhos fixos no espelho, cravados nos dele. Adilson soltou uma risada nervosa, tentando recuperar o controle da própria normalidade. Não é medo, moça. É só a chuva. Aproveitando o fim de semana com os amigos? Ele chutou que ela tivesse entre 22 e 25 anos. Uma jovem comum voltando da balada. Era o que ele queria acreditar. Algo do tipo, ela respondeu, desviando a pergunta com um sorriso oblíquo. E então, inclinando-se ligeiramente para frente, ela perguntou: O que você acha da noite, Adilson? Ela te assusta? Ele apertou o volante. A pergunta soou íntima demais. Ah, a gente se acostuma, né? O que assusta mesmo é a violência. O ser humano é complicado. A expressão dela não mudou. O olhar continuava fixo, perfurando o reflexo dele. A noite guarda mistérios e medos que não são feitos por homens, Adilson. Muitas vezes. Ele estranhou o tom, pensou. Mais uma jovem excêntrica que assiste filme de terror demais. Para quebrar o clima pesado, ele forçou um sorriso cansado. É verdade, dizem que existem seres da noite por aí. Mas até hoje, nunca topei com nenhum. Alice não sorriu. A voz dela saiu ainda mais suave, quase um sussurro que preencheu todo o carro. Acho que você não acredita, mas a vida, às vezes, mostra coisas surpreendentes. Adilson apenas concordou com a cabeça, exausto demais para continuar aquele teatro. O limpador de para-brisas marcava o ritmo. Vai, vem, vai, vem. Ele olhou novamente pelo retrovisor.
Ela continuava lá, imóvel, encarando-o. Foi então que o peso começou. Não foi um cansaço comum. Foi como se alguém tivesse derramado chumbo líquido em suas veias. Os olhos pesaram toneladas. A visão periférica escureceu, transformando a rua lá fora em um borrão cinza. Ele tentou abrir a boca para dizer que precisava encostar o carro, mas a mandíbula não obedecia. O som da chuva foi sumindo, abafado por um zumbido contínuo, como o chiado de uma fita velha. E num piscar de olhos, um piscar literal, um salto temporal impossível, o carro estava parado, o motor desligado, a chuva havia cessado. Adilson piscou atordoado, como quem acorda de um coma rápido. A rua não era a Paulista, era um bairro antigo, silencioso. Pela janela, a fachada de um casarão de arquitetura clássica, imponente e assustadoramente bem cuidado, engolia a luz do poste. O aplicativo no celular indicava que a corrida havia terminado. Como ele dirigiu até ali? Quanto tempo se passou? Chegamos ao destino. Ele gaguejou, a voz áspera. Tenha um excelente fim de noite. Mas ela não abriu a porta. Pelo retrovisor, Adilson viu Alice se mover. Ela não se levantou normalmente. Ela deslizou. Inclinou-se sobre o vão entre os bancos dianteiros, aproximando-se lentamente. O pânico explodiu no peito de Adilson, mas o corpo dele estava morto. Uma paralisia absoluta o acorrentou ao banco. Ele não conseguia mover um músculo, não conseguia afastar as mãos do volante. A respiração travou na garganta. O rosto dela parou a milímetros do pescoço dele. Ele podia sentir o cheiro dela agora. Terra molhada, poeira antiga e algo doce, enjoativo, como flores velhas. Hoje, a voz dela era um veludo rasgado roçando a orelha dele. As sombras da noite te alcançaram. Me diga, você já teve a sensação de estar preso em um pesadelo onde gritar não adianta? Ele não sentiu os dentes. Sentiu apenas o rasgo frio. E então, o calor. O próprio sangue, grosso e quente, escorrendo pela gola da camisa. A dor era aguda no início, mas rapidamente foi substituída por um torpor alucinante. O coração de Adilson batia desesperadamente, querendo lutar, querendo sobreviver. Mas a pior parte, a parte que ele nunca contaria a ninguém, é que, enquanto a vida se esvaía em pequenos goles no banco de trás do seu próprio carro, uma paz doentia o invadiu. Ele queria que ela terminasse. Ele queria se entregar àquela escuridão perfeita. A visão foi fechando. O mundo ficou mudo. O vazio o abraçou. O som áspero do limpador de para-brisas estalou em seus ouvidos. Adilson engasgou, puxando o ar com violência. Suas mãos esmagavam o volante. O coração martelava as costelas. Ele olhou freneticamente para os lados. A chuva caía lá fora. O carro estava ligado. O farol iluminava o grande portão de ferro de um casarão antigo. Ele tocou o próprio pescoço com desespero. Pele intacta, nem uma gota de sangue, nem um arranhão. O suor frio escorria pelo seu rosto. Teria sido um sonho? Um apagão de cansaço? Ele olhou pelo retrovisor, trêmulo. Alice estava sentada no banco de trás, exatamente na mesma posição de antes. O casaco intocado, os olhos verdes brilhando na penumbra. Como um disco arranhado, ele repetiu as palavras que havia dito antes da escuridão. Chegamos ao destino. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, fechado e assustadoramente satisfeito. Ela abriu a porta. O som da chuva invadiu o carro. Mas antes de colocar o pé para fora, ela se virou para ele uma última vez. Gostei de você, Adilson. A voz doce e firme cortou o barulho da água. Não duvide da noite. Existem coisas que ninguém conhece, mas que são muito reais. Ela fechou a porta com suavidade. Adilson ficou paralisado enquanto a via caminhar pela calçada molhada, abrir o imenso portão de ferro escuro e desaparecer nas sombras do casarão.
ele não dormiu aquela noite. E desde então, ele nunca mais olhou para o banco de trás pelo retrovisor, sem sentir que, em algum lugar, alguém de olhos verdes está sorrindo no escuro. Se inscreva no canal para não se perder na escuridão. E se você acha que está seguro no seu próprio carro, assista aos nossos outros relatos no canal.